Você já conheceu alguém extremamente inteligente, mas que parecia incapaz de sair do lugar? Ou pior, você já teve a sensação de saber exatamente o que deveria fazer e mesmo assim continua se sabotando? Porque uma das coisas mais frustrantes da vida é perceber que conhecimento sozinho nem sempre gera transformação. Você lê, entende, reflete, aprende, mas em muitos momentos continua repetindo padrões que já conhece há anos. Isso gera uma sensação muito difícil de explicar, como se existissem duas versões suas vivendo ao mesmo tempo. Uma que entende profundamente o que está acontecendo e a outra que continua presa nos mesmos padrões. Você sabe o que deveria começar, mas continua adiando. Sabe que deveria se expor mais, mas continua se escondendo atrás da preparação. E depois de muito tempo vivendo assim, começa a surgir aquela pergunta: se eu entendo tanto, por que eu continuo fazendo as mesmas coisas? Meu nome é Ana Paula Dutra, sou psicóloga e aqui no canal eu trago conteúdo sobre psicologia baseada em evidências para pessoas ansiosas que querem construir uma vida muito mais funcional, consistente e ordenada. Então, se você se identifica com temas como ansiedade, construção de hábitos e desenvolvimento pessoal com profundidade psicológica, já se inscreve no canal para não perder conteúdos que podem ser relevantes para você. E no vídeo de hoje eu quero conversar sobre por que pessoas inteligentes também se sabotam e como, em muitos casos, a própria inteligência pode acabar se transformando em um mecanismo de paralisação. Existe uma frase do Albert Einstein que diz: tudo que o homem ignora não existe para ele, por isso o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Eu acho essa frase muito interessante porque conhecimento realmente expande a percepção. Depois que você entende algo, não consegue mais desver. Você começa a perceber coisas que talvez antes não perceberiam. O problema é que perceber não significa mudar. E muita gente se perde exatamente aqui. Porque existe uma fantasia de que conhecimento automaticamente produz transformação. Como se bastasse ler muitos livros, assistir várias aulas, entender e refletir sobre muitos assuntos para que a vida naturalmente ela começasse a mudar. Mas a mente humana ela não funciona assim. Na TCC existe uma observação muito importante sobre comportamento humano. Entender racionalmente um padrão não significa que emocionalmente você já esteja preparado para abandoná-lo. Porque muitos padrões, eles não sobrevivem por falta de consciência sobre eles. Eles sobrevivem porque em algum nível continuam protegendo você de alguma coisa. E essa percepção muda a forma como você entende então a autossabotagem. Porque em muitos casos a autossabotagem não é falta de inteligência, é proteção emocional. Mesmo que uma proteção, vamos colocar, entre aspas, destrutiva. Pensa comigo, imagine alguém extremamente inteligente que quer começar um projeto muito importante. Ela senta para começar, mas antes de agir ela começa a pensar: e se não der certo? E se eu perceber que não sou tão capaz quanto eu imagino? E se os outros perceberem isso também? Então ela adia, ela pesquisa mais um pouco, ela se prepara mais um pouco, ela se organiza mais um pouco. E por fora isso parece uma responsabilidade, mas emocionalmente ali existe um medo, porque pensar demais também pode ser uma forma de fugir. Agora imagine uma outra situação. Você precisa tomar uma decisão importante e ao invés de escolher, começa a criar dezenas de cenários mentalmente. O que pode dar errado, qual seria a decisão perfeita, como isso pode impactar o seu futuro, qual o risco que corre de você se arrepender, o que os outros vão pensar. E enquanto isso o tempo vai passando e a vida vai continuando parada. Percebe como a inteligência ela pode facilmente virar um excesso de análise, porque quanto mais conhecimento você tem sobre algo, mais possibilidades consegue prever, mais riscos consegue imaginar, mais cenários consegue antecipar. E em uma mente ansiosa, isso pode facilmente fazer com que a pessoa se estagne, porque ela pensa tanto que paralisa, analisa tanto que perde oportunidades, tenta prever tanto que desaprende a confiar em si mesma. E aos poucos surge uma armadilha. A pessoa ela começa a substituir o movimento por excesso de reflexão. Talvez seja por isso que algumas pessoas inteligentes vivem emocionalmente cansadas, porque a mente ela nunca desliga. A pessoa então ela está tomando banho e pensando, ela está dormindo e pensando, descansando e pensando, como se existisse então uma necessidade constante de prever tudo o que acontece. Só que aqui temos um grande problema: a vida ela não pode ser completamente prevista. E talvez uma das coisas mais difíceis seja exatamente aceitar isso. Então a inteligência ela frequentemente vai criar essa ilusão de que se você pensar o suficiente, vai conseguir evitar uma situação, um cenário, um sofrimento. Mas não funciona assim. O Aaron Beck, então, ele observava que nossos pensamentos moldam profundamente a forma como experimentamos a realidade.
E pessoas inteligentes frequentemente conseguem construir narrativas extremamente sofisticadas para justificar então o seu perfeccionismo, o medo, a necessidade de controle, a insegurança ou até mesmo a sua evitação. Porque a mente humana ela é muito boa em transformar a proteção emocional em algum argumento racional. E às vezes você chama de eu preciso pensar melhor, mas no fundo é medo. Às vezes você diz, eu não estou pronto, mas existe uma insegurança. Você fala, eu só quero fazer direito, mas existe um terror em errar. E o mais perigoso é que tudo isso parece extremamente racional, sim, eu sei. Só que aos poucos você começa a viver uma vida extremamente mental. Tudo vira análise, o que você vai falar, como agir, como ser percebido, qual decisão tomar, qual caminho vai seguir, qual risco, qual possibilidade. E depois de muito tempo vivendo assim, até existir começa a ficar cansativo, porque viver existe contato com a incerteza. Tem uma frase de Kierkegaard que diz: a ansiedade é a vertigem da liberdade. E o que ele queria dizer com isso? É que quanto mais possibilidades existem diante de nós, mais insegurança também aparece, porque a liberdade não significa apenas poder de escolha, significa também precisar lidar com a responsabilidade, a incerteza e o risco que vem junto de cada escolha. Escolher um caminho significa abrir mão de outros, agir significa correr o risco, se expor significa não controlar completamente como você será percebido. E talvez seja exatamente isso que torna a vida tão difícil para algumas pessoas inteligentes. Elas conseguem enxergar possibilidades demais, só que enxergar possibilidades não é o mesmo que conseguir sustentá-las. E aqui eu vou trazer uma metáfora para ilustrar bem isso que eu acabei de dizer. É como alguém parado na beira de uma piscina tentando calcular exatamente qual será a sensação da água. Então a pessoa ela vai observar, ela vai analisar, ela vai calcular, mas continua do lado de fora. Então ela tenta ali de alguma forma prever a temperatura antes de entrar, ela tenta prever a sensação, a experiência, ela tenta diminuir a incerteza antes do movimento. Só que algumas experiências elas só podem ser compreendidas entrando na água, não pensando sobre elas. Talvez algumas pessoas passem anos assim, pensando sobre a vida, ao invés de entrar nela. Você não precisa entender completamente a vida antes de começar a vivê-la. Não precisa eliminar toda a insegurança antes de agir. Não precisa sentir certeza absoluta para começar. Porque em muitos momentos da vida, a confiança não aparece antes da ação. Ela aparece depois da experiência. Quando você finalmente alcança algo, conquista e consegue dizer, eu consegui lidar com isso. E talvez uma das coisas mais importantes que você possa aprender é que você precisa parar de usar o pensamento como uma proteção. Porque algumas respostas não aparecem pensando, aparecem vivendo de uma forma diferente. Então existe uma forma menos exaustiva de viver, onde aquela vida que você pensa o tempo todo não precisa virar, não precisa transformar em um tribunal interno, onde você não precisa pensar excessivamente antes de cada movimento, onde você não precisa controlar emocionalmente tudo para se sentir seguro, porque a maturidade emocional ela não significa nunca sentir medo, significa continuar vivendo mesmo sem controle absoluto. E honestamente, talvez algumas das pessoas mais inteligentes sejam justamente aquelas que aprendem aos poucos a sair da própria mente para finalmente conseguir entrar na própria vida, porque no fim, inteligência não é apenas compreender profundamente algo, mas conseguir usar esse conhecimento de forma prática na vida. Se esse tipo de conteúdo fez sentido para você, aproveita para se inscrever aqui no canal, porque daqui para frente eu quero me aprofundar cada vez mais em temas que ajudem você a construir uma vida muito mais funcional, consciente e ordenada.